Aulas de Física com o Professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Iniciaremos a nossa aula de hoje fazendo a correção da nossa atividade de fixação avaliativa da aula passada. A primeira questão aqui diz o seguinte: um móvel desloca-se a uma velocidade de menos 50 km por hora. Isto é, desloca-se no sentido negativo da trajetória. Então é importante estar atento a este sinal aqui, que ele indica se o móvel está se deslocando no sentido positivo ou negativo da trajetória. Apenas isso que significa a velocidade ser positiva ou negativa. Quando aplica-se uma aceleração negativa sobre esse móvel, o seu movimento será, primeira opção, acelerado, segunda, retardado, terceira, uniforme, quarta, progressivo. Bom, primeiro vamos compreender o que significa esse movimento aqui. Bom, então primeiro vamos relembrar o que foi visto na videoaula a respeito dos movimentos. Aqui nós temos uma pista e a orientação dessa pista ela é convencionada da seguinte forma: da esquerda para a direita é o sentido positivo da trajetória e da direita para a esquerda é o sentido negativo da trajetória. Quando o enunciado diz que a velocidade é negativa, quer dizer que ele está no sentido negativo da trajetória, conforme o próprio enunciado especifica logo a seguir, no sentido negativo. Então o móvel ele está se deslocando nesse sentido aqui. Bom, a outra coisa que a gente tem que compreender é a questão da aceleração. Uma aceleração positiva vai fazer com que o móvel se desloque, vai exercer uma força sobre o móvel para a direita. Isso quando a aceleração é positiva. Quando a aceleração é negativa, vai exercer sobre o móvel uma força para a esquerda, no caso de aceleração negativa. Então, nesse caso aqui, o móvel está se deslocando já para a esquerda. Se vai exercer sobre ele uma aceleração negativa, vai exercer então sobre este móvel uma força para a esquerda. Se a velocidade vai aumentar, esse móvel ele vai continuar com o movimento chamado de movimento acelerado. Sua velocidade vai aumentar uma vez que você colocou a aceleração nesse sentido, que é o sentido que ele já estava. Tem uma regrinha que nós vimos na videoaula que pode facilitar para vocês, que diz o seguinte: quando a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, o movimento é acelerado. Ou seja, quando ambos são positivos, acelerado. Quando ambos são negativos, também acelerado. Só vai ser retardado quando a velocidade e a aceleração tiverem sinais opostos. Porque você vai ter a velocidade com uma força atuando numa direção e uma aceleração atuando em outra direção. Então o movimento será chamado de retardado, porque a velocidade tende a cair. Vejamos então a próxima questão, que diz o seguinte: um motorista percorre numa via urbana com velocidade de 30 km por hora. Nesse momento ele observa o sinal fechado e aciona o freio. Do momento em que ele acionou o freio até o momento de parada, o carro levou um tempo de 6 segundos. Nessas condições, podemos dizer que a aceleração do instante em que os freios foram acionados até a parada total foi de aproximadamente... Bom, vamos analisar primeiro as respostas aqui. O carro está em movimento e aciona o freio. Se aciona o freio, está tendo uma desaceleração, então é uma aceleração negativa. Se é uma aceleração negativa, esses números positivos aqui a gente já pode ignorar. Então, como opção, nós só vamos ter essas duas opções. E agora, para saber qual das duas é a opção correta, vamos analisar o que é aceleração. A aceleração, ou aceleração média, é a variação da velocidade em um determinado espaço de tempo. O que é aceleração? É você saber como foi a variação da velocidade naquele intervalo de tempo dado. Bom, a variação da velocidade saiu de 30
de 30 km por hora até zero. Então, a variação da velocidade foi de 30 km por hora. Mas foi uma variação negativa, porque a velocidade final é zero e a inicial é 30. Tá? Como houve uma diminuição de velocidade, ela é negativa. Uma outra forma de se fazer isso é quando você aplica o ΔV, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Velocidade final 0, velocidade inicial 30. Ó. 0 menos 30, menos 30. Então, tem duas formas de você observar que essa velocidade é negativa. Observando o fenômeno em si e observando a fórmula matemática. Bom, e na parte inferior nós temos a variação do tempo. Segundo o enunciado, foi uma variação de 6 segundos. Então, aqui embaixo colocamos 6 segundos. Notem que aqui está em quilômetro por hora e embaixo está em segundo. E nas opções aqui nós temos metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração ela vai ser dada aqui por metros por segundo ao quadrado. Para ser metro por segundo ao quadrado, essa velocidade ela tem que estar em metro por segundo e não em quilômetro por hora. Tem que estar assim em metro por segundo. Que aí vai ter segundo com segundo, segundo ao quadrado, a gente chega na unidade de medida que a gente quer. Então, o próximo passo é converter 30 km por hora para metros por segundo. E como que nós fazemos isso? Escrevemos a fração 30 km por hora, a razão está escrita. Se eu quero metros por segundo, a parte de cima eu transformo em metros e a parte de baixo em segundo. 30 km passando para metro vai dar 30.000 metros. E 1 hora, 3.600 segundos. Então, eu tenho 30.000 metros dividido por 3.600 segundos. O que fazemos agora é dividir 30.000 por 3.600. Podemos cortar 2 zeros em cima com 2 embaixo. Dividimos, então, 300 por 36, que vai dar aproximadamente 8,3. Ou 8,33. Vamos colocar 8,3 com uma casa decimal só, já está suficiente. Mas cuidado para não pensar que essa já é a resposta. Porque esse 8,3 metros por segundo não é a aceleração, é a velocidade, a variação de velocidade que teve no intervalo de 6 segundos. Para achar a aceleração, eu tenho que pegar esse 8,3 metros por segundo e dividir pelo intervalo de tempo em que houve a desaceleração, que foram 6 segundos. Então, eu tenho que dividir 8,3 por 6, que vai dar aproximadamente 1,38. Fazendo a aproximação para uma casa decimal, 1,4. Mas como essa velocidade é negativa, ó, menos com mais dá menos, então a aceleração foi de menos 1,4 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa quarta opção aqui. Próxima questão. Um móvel se desloca por 2 horas com velocidade constante. Nesse intervalo de tempo, podemos dizer que esse movimento é retardado? Não, não é retardado. Retardado é quando há uma diminuição na velocidade. Acelerado? Também não. Acelerado é quando tem aceleração. Obviamente, se há aceleração, vai ter um aumento de velocidade. Uniforme? Sim. Ele é uniforme porque ele não sofre aceleração. A sua velocidade é constante. Então, a nossa opção é a terceira opção. A resposta correta. Próxima questão. Um móvel parte do repouso e atinge a velocidade de 15 metros por segundo em 30 segundos. Sua aceleração em metros por segundo ao quadrado foi de... Então vamos lá. A aceleração, nós sabemos que é a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Ou seja, como que a velocidade variou naquele intervalo de tempo. É isso que quer dizer aceleração. Bom, a variação da velocidade partiu do repouso e chegou a 15 metros por segundo. Então, 15 menos 0, 15. Então, a variação de velocidade foi de 15 metros por segundo. E em qual intervalo de tempo? 30 segundos. Notem que aqui, tanto a velocidade
quanto o tempo, aparece a mesma unidade, ó, segundo. Então não preciso mais fazer conversão nenhuma. O resultado da aceleração já vai ser em metros por segundo ao quadrado. A única coisa que eu preciso fazer é dividir 15 por 30. Dividindo 15 por 30 dá 0,5. Então qual vai ser a aceleração? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que significa isso? Significa que a cada 1 segundo essa aceleração vai ter um acréscimo de 0,5 metros por segundo. Se você escrever isso aqui de uma outra forma, você vai observar que é isso aqui, 0,5 metros por segundo sobre segundo. Por isso, segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada 1 segundo, a sua velocidade está aumentando em meio metros por segundo. Então, a nossa resposta aqui é a primeira opção, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Um móvel parte do repouso e atinge a velocidade de 60 km por hora em 60 segundos. Sua aceleração em metros por segundo ao quadrado foi de aproximadamente, então mais uma questão de aceleração, que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A variação da velocidade aqui é de 60 km por hora, uma vez que ele parte do repouso, e isso foi feito em 60 segundos. Olha só o que está acontecendo. A velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundo. Se o tempo está em segundo, essa velocidade aqui ela tem que estar em metros por segundo. Então, nós vamos fazer essa conversão de 60 km por hora equivale a quantos metros por segundo? Então, 60 km por hora significa 60 km em 1 hora. Então, o numerador que está em quilômetro eu passo para metro, multiplicando por 1000, dá 60.000. 1 hora nós sabemos que são 3.600 segundos. Corta esses dois zeros. Temos que fazer, então, 600 dividido por 36. 600 o quê? 600 metros, porque agora nós já convertemos para metros, dividido por 36 segundos. Fazendo essa continha, vai dar aproximadamente 16,7. 16,6666, que aproximando dá 16,7 o quê? Metros por segundo. As 16,7 metros por segundo é apenas a variação da velocidade. Eu tenho o tempo. Então, eu tenho que pegar isso daqui, que é 16,7 metros por segundo, e dividir ainda por 60 segundos. Fazendo isso, nós temos que a aceleração vai ser 16,7 dividido por 60, que dá 0,28, aproximadamente, né, 0,28 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo esse móvel está se deslocando 0,28 metros a mais. Essa velocidade vai aumentar 0,28 metros. Bom, então, recapitulando, o que nós fizemos? Aplicamos a fórmula que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A variação da velocidade está em km por hora, passamos de km por hora para metros por segundo, porque a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Depois que fizemos esse cálculo aqui, encontramos 16,7 metros por segundo, nós substituímos no numerador, substituímos aqui. Depois fazemos essa conta, 16,7 dividido por 60. E aí encontramos 0,28 metros por segundo ao quadrado. Notem que não tem nenhuma dessas três opções, então nossa resposta aqui é a última. Nenhuma das respostas anteriores é a nossa quarta opção.